Começando o Antimatéria, o programa que vai ajudar você a explorar as dimensões da cultura pop. E hoje vamos fazer aquele giro de notícias com as principais novidades de anime e tokusatsu, né, meus queridos? Queridos? Queridos. Nossa, olha, agora... Terça-feira, né? O espírito tá... É isso aí, vamos falar das principais notícias de anime e tokusatsu, que são muito poucas. É uma por ano bissexto que acontece. Pô, mas ó, faz tempo que a gente não faz um giro. É verdade, é verdade. Quando faz é porque tem muita coisa pra falar. É. E vamos começar com uma que eu acho que já era esperada, mas que foi anunciada meio de forma inusitada, assim, que é a volta de Boruto. Como assim inusitada? Boruto? Inusitada, porque simplesmente o Pierrot chegou lá, colocou uma fotinha desse tamanho no site deles lá com o teste e mais nada. Não teve um trailer, não teve... Porque normalmente sempre tem um pouco de pompa, né? Esse tipo de volta, né? É um site... Eu concordo. Mas pra quando que tá essa volta? No mais clássico é quando eles não tem nada pra mostrar, eles fazem um trailer. Então eles fazem um trailer só com as artes do mangá, assim, olha, está voltando, com uma musiquinha no fundo. Mas nem isso, Mas Clayton. nem isso teve. Não, mas nem Os caras meteram a imagenzinha lá, Boruto, de volta. Vai voltar. Os caras, vamos correr porque a gente precisa disso. Eles devem estar produzindo outras coisas, né? Tinha um anime... tem os manhwa, né, que eles estão produzindo também. E... Latina. Pô, mas o Latina tá com eles. O Bleach também tá com eles. Exato. Mas, cara, eu acho que todo mundo quer ver essa nova fase do Boruto, né? Porque o primeiro anime teve 293 episódios, Deus! Adaptou os 17 volumes, os primeiros 17 volumes do mangá, além de um monte de filler, de histórias originais. Teve uma história 17 volumes do mangá e 30 volumes de filler, se for. Tipo... Mas é mesmo, tipo, fora o pré-filme, lembra que teve um ano antes de Mas você sabe que ainda do primeiro arco, você complementando nesse primeiro arco da Onipotência, ainda tem 3 volumes do mangá, e aí do Two Blue Vortex já tem mais 4. Então, no mínimo 7. Não teve o último capítulo ainda da parte da Onipotência lá? E o pior é que o mangá do Boruto... Eu achava que tinha acabado o anime. O Boruto, a parte final do mangá antes do Two Blue Vortex, é legal, não é ruim. Que é o arco final, onde os caras apagam a memória de todo mundo. É legal, né? Aquela parte final e tal, assim, mas... cara... Eu confesso que eu tenho dificuldades de acompanhar religiosamente o Boruto por conta da periodicidade mensal. E aí eu leio um capítulo, parece que 50 páginas tem 200 capítulos. Cara, é muito difícil ler o Kishimoto, assim, eu acho. E olha que o mangá agora deu uma bela... Você falou, deu uma esquentada, mas... Uma bela esquentada, a luta tá pegando fogo, literalmente. Mas mesmo assim, né, mano? Mesmo assim é difícil. Mas eu sempre volto e me atualizo, pelo menos, da parte que conta o mangá, né? O anime eu não tenho coragem, apesar de ter episódios muito bons, né? Sim. De animação. Então, o anime até que no começo, como eu tava ainda vindo na ressaca do Naruto, eu tava acompanhando muito religiosamente assim. Nossa. O problema é que quando começa os fillers, cara, os fillers do Boruto são chatos. O meu problema é que eu não gosto do personagem do Boruto. Não gosto dele. Eu não gosto do núcleo, eu não gosto da Sarada, eu não gosto de nenhum dos personagens lá. Porque é tudo tipo uma cópia piorada dos personagens que já tem no Naruto, sabe? É uma cópia. Os caras, mano, na moral, o Kishimoto tava com a imaginação lá embaixo, cara. Eu não sei se você sabe, mas tem filler de Boruto que você vai ver e não é filler. Tipo, e ganhou uma história própria, que é a história do Sasuke indo investigar um laboratório que cria Velociraptor. Que tem os Velociraptors. Parece que é filler, mas não é. É uma história de verdade. Então, que era uma novel, virou um mangá e virou um anime spin-off. Com poucos episódios. Então, assim. E aí o Blue Vortex, ele deixa o Boruto um personagem mais interessante. Porque ele fica quieto. Ele não fala mais. Mas é um personagem mais interessante. A Sarada virou uma personagem totalmente desinteressante. E ela era um pouquinho mais legal que o Boruto Só que é tudo muito massa velho, cara. Tipo, é só isso. O Shikamaru ainda resolve tudo. Acho que o Shikamaru ainda é o melhor personagem daquilo tudo lá, cara. Passa ano, né? Bom, assim que sair a data, trailers, mais informações a gente vai trazer pra vocês. E assim que a gente tiver uma quantidade maiores de volumes do mangá que a gente leu, né, a gente também volta e faz um review pra vocês, assim como a gente já fez aqui. Deixa eu acabar contando esse arco, um pouquinho,
Vamos ver se quando acabar esse arco já não acaba o mangá também, né? Vai que... Não, Não vai, vixi. não conhece. a Vai obra. que vai. Até 2030 tem Boruto True Blue Vortex, cara. Pode ficar vai tranquilo. ser o Triblu Vortex. Eu só quero estar vivo até o final do One Piece, cara. É isso. É isso. O próximo, Bullet Bullet, está chegando. Lembra do Bullet Bullet? Não, nem sei o que é isso. O que é isso? Mas ainda bem que eu tô aqui pra contar pra vocês. É o anime novo do Sunho Park, do animador de Jujutsu Kaisen, animador de Ninja Kamui, animador de God of Vanishing Line, diretor de Jujutsu, diretor de várias obras aí. E é basicamente um anime meio Mad Max, assim, de um futuro meio desértico, meio pós-apocalíptico assim, que um garoto chamado Gear é um recuperador de relíquias roubadas. Ele recupera algumas relíquias roubadas e tal, e um dia ele é contratado para um trabalho e ele recupera uma relíquia que pode mudar o futuro da humanidade. E aí começa a ser caçada por um monte de gente. E é uma obra original? Original, animado pelo estúdio Mapa, junto com o estúdio do Sunho. Vão ser... Oi? É o E8 que vai animar junto com eles ou não? E a Solo Entertainment, que é o estúdio dele. Sim. Estreia já dia 16, os 8 primeiros episódios estreiam dia 16 de julho e o restante estreia dia 13 de agosto. Onde? Só falaram streaming, mas mesmo? provavelmente vai deve ser o Max. Deve ser no Deve Max. ser Adult Swim, né? Deve ser Adult Swim. Pô, legal, vou assistir. E ó, cara, assim, eu vi os trailers, dei uma olhada completa, assim, é muito Mad Max, é muito divertidão, assim, muito batalha de carro no deserto, Legal. assim, com... Confesso que o gosto amargo do Ninja Kamui ainda está na minha boca, mas vou dar uma Furiosa chance. também. Não, Furioso é legal, pô. Não, Furiosa não é legal, não. Ah, para. Não é legal, não. É ok. Mad Max Estrada da Fúria é incrível. Furiosa é... Eu gostei de Furiosa. Eu acho. Eu não me lembro mais. Eu assisti. Eu não lembro já. mais. Gente. A gente consome a quantidade de coisa que a gente consome. Nunca será Charlize, tá ligado? Nunca será Charlize. O HD dizer vai Vai apagando, vai colocando coisas novas. E aí Então a fica gente uma tem que... palavra. Bom, não lembro ou ruim. E a gente tem que revisitar Se depois, você não né? lembra, é porque... Você não gostou. Então, se fosse legal pra caramba, você... Nossa, Furiosa é da hora. Se fosse marcante, né? Quando é marcante... Você só lembra da Anya Taylor-Joy, mano, apática e do nariz falso do Thor lá. Do Chris Hemsworth. Horroroso. Ok. Horroroso. Eu gosto. Mas a gente vai ficar de olho porque esse tem bastante potencial. Gostei bastante de Temporada personagem, de trilha verão, né? sonora. Temporada de verão já. Próximo, Garo faz 20 anos. Cara, 20 anos de Garo. Só 20? Só 2005. 20 Eu anos. pensava que era Só, né? antes. Não. Já é maior de idade, já pode sair sozinho, mano. Eu pensava que era um pouco antes ainda. Nosso menino Garo já pode ir pro mundo. Se você comparar com franquias aí de Tokusatsu, é mais, né? Tipo, Kamen Mas Rider. todas fizeram Kamen Rider 30. 50, Super Sentai 50, Kamen Rider 40 e pouco, tá, cara? E pra comemoração, uma série de coisas, né? Uma série de ações vão ser realizadas. A primeira dela é um filme, né? Um filme pra cinema que não tem data, ainda não tem informações, mas que eles soltaram um pôster, né? E aí no pôster tem a descrição Yamini Hikario, né? A luz na escuridão, né? E uma arte bonitona de um cavaleiro Makai meio de lado, assim, que a gente não sabe quem vai ser ainda. Nossa, eu acho que o último lugar que eu assisti live action foi aquele Battle Royale. Battle Royale. Aquele cara que eu ter visto. O Versus Road. Versus Road, que eu não achei ruim. Não é mas ruim. eu fiquei... Só o final é péssimo. Nossa, eu fiquei bravo, cara. Porque eu queria muito que o cara que é o barman lá fosse o Garo no final, porque era o melhor personagem do negócio. Aí foi o Coxinha. Assim. Sempre assim. Aí foi o Coxinha que todo mundo achou que ia ser mesmo. E a CG, 35 centavos. Que aparece, tem 64. E que aparece só no último capítulo. É pior do que a CG do jogo do Garo, que a gente falou recentemente aqui. Pô, o pior que, mano, os caras colocaram os personagens interessantíssimos nessa série. Não, De verdade. Aí tinha um cara que era o barman de cabelo loiro e tudo, sabe? Da pá virada. O cara falou, cara, se esse cara for o Garo, porque ele sai na mão mesmo, assim e tal. Inclusive, o cara que é o dublador do Vice, lá do Revice, do Kamen Rider Revice, tá também na série. Na série ele é Kitao Tsukasa ou não? Não. Ah, No caso, ele é um Makai Knight que depois vira corrompido e eles contam o prequel da história dele. Tem outro nome. É o Dougai. É Jinga, não sei lá, não é? É Jinga, mas é a fase Dougai, é separado. Entendi. Que é muito legal, inclusive, essa série, só queria dizer também. E aí, além disso, eles vão ter um talk show no YouTube, né, com os 20 primeiros episódios da série, com participação de vários personagens da equipe, né, desde 2005 até então. A reexibição de diversas produções de Garo no canal
CS Family Cheater no Japão, a partir de 9 de junho. A exposição de 20 anos de Gara, pô, essa é uma pena, podia vir pra cá essas também, coisas né? não saem do Japão, né? E uma colaboração especial com a franquia Zoids, cara. Você se lembra? Zoids? Claro que eu lembro dos Zoids. Dos tigres e tal, que são meio animais e CG. Cara, Zoids é muito legal. Tem muitas músicas boas e o anime também é bem legal, cara. Eu gostava dos brinquedos, na verdade. Os brinquedos. Eu conheci Zoids pelos robôs de montar, ou pelos que já vem montado, que você bota a pilha só e eles funcionam. E, nossa, eu amava. Eu achava incrível todos. Só uma pena que Zoids nunca veio pra cá também, nem os brinquedos vieram pra cá, cara. Porque é uma franquia Mas eu já vi muito brinquedo legal. em loja, mas não era oficial, mas eu já vi, já. Pirata eu vi vários. É que tem muito também, né? A gente vai falar muito de collab no programa de hoje, principalmente no segundo bloco, mas agora eu vou puxar a primeira collab, que é Gundam Wing, faz 30 anos, um collab em Overwatch 2. Eu achava que nem tinha mais Overwatch. Não, mentira. Mas eu acho legal essas collabs, porque a Blizzard trabalha muito bem as skins que eles dão pros personagens. Eles fizeram uma collab com uma Hero Academia também, há um tempo atrás, e teve uma última agora de anime também, que agora eu não lembro qual que era, mas todas são muito legais. O problema é que o jogo tá fadado ao esquecimento aí, a Blizzard não liga muito pra ele em níveis mais competitivos, que é o que a galera gosta quando vai jogar. Marvel Rivals sair, só que essas skins são muito bonitas, mano. Não, são muito bonitas. Mas são e muito aí, bonitas. o que já tá confirmado? O Wing Gundam Zero, né, de Ines Waltz, que é, né, o Zero. O Gundam Epion, né? Qual que é o Epion? O Epion é o meio. vilão, ele parece o Gundam Wing Zero, só que ele é meio rosado, assim, que é o Gundam inimigo, né? Ok. O Death Sight, Hell, que é o mais com a clássico de Forçona e todos. tal. E o Talgiz, né? Qual que é o Talgiz? O Talgiz é um dos primeiros Gundams que aparece como rival do Gundam Wing. Ele é todo branco, assim, ele tem tipo uma crista vermelha, assim, uma ombreira meio. Aquele dragão não vai ter? Não. Só esses inicialmente. É o Shenlong Gundam, né? É, o Shenlong Gundam. Só esse inicialmente. E por 30 anos de Gundam Wing, eles também estão fazendo várias comemorações. Depois a gente Foi meio do nada, né? Tipo, juntar com Overwatch. Com Overwatch eu achei. Você sabe que vai até sentido que tem uma personagem que tem umas asas no Overwatch. Tem. E aí com certeza é pra essa personagem. A Mercy, se eu não me engano. é ela mesma, é pra com ela certeza mesma. tem as asas do Gundam Wing. pra ela mesma. Se por isso é pra ela. Assim. Eu até tenho aqui pra qual personagem é cada skin. Então o Wing Zero é pra Mercy. Aí, ó. O Epion é pra Ramatra. O Death Sighter é pro Reaper. O e Reaper o Talgiz é pro Soldado 776. É, o Soldado 76. Ele é o boneco Call of Duty do jogo. Aqui literalmente o Talgiz tem uma bazuca, tira, assim e tal. Então eles fizeram muito focado em cada um deles, né? Eu vi que você tem, além das skins, tem uns cosméticos extras que você compra quando você compra o pacote, né? Cada pacote de skin vem com algumas coisas essas também. Achei legal. Se tem um negócio que eu gosto são essas collabs. Aquela collab de Super Sentai que eles fizeram com o Overwatch ficou maravilhosa, mas era aleatório, não era de verdade, não era era Super de Sentai, verdade. mas os personagens pareciam, assim, pô, era incrível. E é bonito, né, cara? O mais importante, assim, eu achei muito bonito. Vocês já jogaram fui ver. Overwatch 2? Eu não joguei Overwatch. Você já Eu nem jogou? joguei nenhum. Nenhum eu joguei, cara. A gente podia jogar dia. Eu sou muito ruim em FPS, cara. FPS eu só Esse jogo é um pouco Doom. diferente. Eles são hero shooters, normalmente esses jogos são um pouquinho diferentes. Eu jogo Doom e O próprio Marvel Rivals, se for Wolfenstein. jogar, né? Você dá pra jogar com uns bonecos melee, uns negócios assim, que aí, tipo... E o Rivals, ele é TPS. Dá pra ver os... Mas ele se move como o FPS, né? Então, você vai ter aquela você vai ver as costas do boneco. movimentação tanque. Você anda pra frente, pra trás, você anda pra trás, você não gira, o boneco nunca tá de frente. Eu prefiro mais também. Qualquer coisa TPS, eu gosto muito mais do que também. FPS. Eu me sinto mais à vontade pra jogar, não sei. Muito gosto pessoal. O Overwatch, ele varia. Você pode, quando ele vai entrar em ult, ele sai, tipo, dá para dar uma diferença. Mas acho que dá pra jogar, sim. Acho que vale a pena a gente um dia testar. Gravar e trazer pra galera aqui. pra galera ver. E você que tá curtindo as novidades aqui no programa, não esquece de usar a hashtag Antimatéria na Cultura para falar com a gente. A gente vai falar de outras novidades aqui. Se você não segue a gente ainda, o QR Code tá aqui na tela. A gente tem um segundo bloco recheado aí, ó. Tem Ultraman, tem um monte de outras. Tem volta de um dos animes que o Cleiton mais curtiu o ano passado e muitas outras novidades daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem Card Captor Sakura e a gente volta com muito mais Antimatéria para vocês, beleza? Voltamos com Antimatéria
e o nosso giro de notícias. Fazia algum tempo que a gente não fazia, para falar que agora Ultraman Ômega finalmente foi apresentado. Sei que você viu, Cleiton, um teaserzinho, trailerzinho, você curtiu? Eu vi. É que, assim, novamente, vamos voltar no começo. Eu não sou o maior fã de Ultraman, né, da franquia Ultra. Eu assisti alguns eu gostei, né, inclusive a grande maioria deles da nova geração, né, do Orb pra frente ali, que acabou me pegando mais. Eu não sei se é porque eles mudaram a fórmula um pouquinho também, né, e aí me agradou mais. Eu acho que eu gostava quando era criança, mas hoje em dia Kamen Rider chama mais minha atenção, e nem Kamen Rider mais tanto assim, porque, né, a Toei precisa rever rapidamente isso daí, porque, mano, os dois últimos aí... Só o Gitz chamou atenção e já faz 2 É que assim, aninhos. o Gavo, ele é legal, mas ele cai nos clichês, nos negócios. A gente vai falar dele qualquer dia aí de novo. Assim que ele acaba. Você tá dando a volta pra falar que você não gostou, né? Não, eu vi e achei legal, quero ver, mas é porque o Anderson, ele falou assim, a gente assistiu e tal, e aí ele vai ter umas inovações, ele vai trazer umas coisas de volta aí, resgatar umas coisas clássicas aí, né? O Ômega é o que tem a cara vermelha? Eu vi gente reclamando da cara vermelha. Eu não sou o cara que tá reclamando, só tô falando que eu li sobre o Ultraman, não tem cara vermelha, que é isso? Agora sim. Mas é justamente isso, vamos por partes. Você estreia no Japão dia 5 de julho. Aí, tá aí já. Simulcast às 9 horas da manhã, mais 9 horas da manhã, lá 9h30 da noite pra gente aqui. Que melhora, né? 9 pra gente aqui no YouTube, já com legendas em português. A gente já contou isso pra vocês de casa, mas reforçando isso. Mas basicamente, e também, né, vai ser transmitido em outras plataformas. Bilibili, Tencent Video, Youku, Vivo TV. Eu nem sabia que tinha esse monte de bem, além de a Bilibili e a Tencent, mas eu não sabia que ia ser transmitido em tantos lugares. E é por isso que a Tsuburaya tem feito esse trabalho muito bom. Mas basicamente o que o Cleiton falou é que a história dessa vez mostra um Ultraman sem memória, né, que acaba caindo na Terra e assumindo a forma do humano Sorato. Isso é uma coisa que aconteceu em Ultraman na década de 60 e depois, assim, foi meio que esquecido, né? E ele vem pra Terra sem memória, uma Terra que não tem monstros e que não tem Ultraman, e que com a chegada dele começam a surgir os kaijus, né, que dessa vez vão chamar Meteor Kaiju, né? E aí ele se transforma no Ultraman Ômega para enfrentar esses monstros. Então já traz. E aí o transformador é o Ice Slugger, né? A Slugger, para quem não sabe, é aquela arma que o Ultra Seven usava na cabeça para cortar os monstros. O cabelinho dele. Tipo o cabelinho dele que o Cleiton falou, que ele tirava o moicano. É maravilhoso. E que vai ser o item de transformação também, dessa vez na série. Então, normalmente eles usam o item de transformação, o Beam Lamp, né? A luz no peito, né? O formato dessa luz no peito. Dessa vez, tipo, ele é o Ice Slugger, que quando abre fica um pouco parecido com o que ele tem no peito também. E aí o Sorato ele vai ser interpretado pelo ator Shori Kondo. E aí, uma das coisas legais é que o diretor da franquia, ele fez questão de ressaltar essa questão do primeiro, o Ômega, né? Que eles colocam como um novo patamar na franquia, né? Um novo começo, assim como foi o Zero, né? Quando o Zero foi criado. E o diretor, ele falou, pô, eu olhei, estudei todos os Ultras e não tinha visto um Ultra da franquia principal. Tem o Zerf, tem alguns outros que já tiveram o rosto vermelho, mas são filmes, são coisas mais assim. Mas da linha principal mesmo não tem nenhum Ultra com o rosto vermelho. Então ele quis criar isso justamente por causa do Ômega e tudo mais. E do jeito que eles pensaram também a roupa e visual dos personagens. Mas aí se ele queria recomeçar a franquia, não era melhor ser o Alpha? Não, isso que eu ia perguntar. Não tem um Ultraman Alpha? Não. Capaz dele ser o vilão da série. Mas aí o Ômega é o último, né? Tipo... Então, porque primeiro você tem o Alpha e ele vai ser o cara que vai fechar tudo. Ômega, eles falam que pode ser de Ultimate por causa do poder dele. Aí agora a gente precisa assistir a série pra entender. Eles deixam todos esses ganchinhos, né? Pra gente entender. Não foi, né, ainda falado de nenhum outro Ultra na série, né? Por enquanto, só isso. O sidekick dele, o Beta. E aí você tem uma das coisas que eles mostraram foi as armaduras, né? Ele vai ter 2 armaduras inicialmente, que faz parte do conjunto desses Meteor Kaiju aí, que ele vai derrotar, que é Hackness e Trigaron. Né? Então já mostrou que uma ele vai ter cobra o braço dele, um pedaço da perna, acho que vai ser muito mais de pancadaria assim para ele bater, e a outra é uma espada e uma ombreira, né? Então ele tem uma espada assim que
ficou bem estilo visualmente, eu gostei bastante. Bom, é difícil não falar que eu tô empolgado Tá com o sempre Ultra, né? Diferente de GTA. Então não tem muito jeito, né? Não tem muito jeito. A gente confia em você. Se você disser que é bom, a gente dá uma olhada, porque tem alguém que manda. Que mentiroso, mesmo quando ele fala que é bom, esse aqui nem Nada, assiste. Não. Qual foi o último Ultraman que você assistiu? Assistir é um termo muito pesado, muito longo. Então, mas qual foi minutos. o último que você conferiu? O último que ele falou. Eu não lembro o nome agora. Eu não vou lembrar o nome. Foi antes do Ômega, porque eu passei 3 dias antes da gente vir gravar o programa. O que é Ômega mesmo? Ele é Ultraman. O que é Ômega mesmo? Ultraman. Pô, eu esquecia o que era o Ômega, mas agora eu não vou esquecer. Aliás, o logo do Ultraman Ômega ficou bem parecido com os logos de Persona, assim. Eles deram uma desenhada, estilizada, assim, colocaram meio Wise Slugger desenhando o Ômega pra cima, assim, ficou bem legal. Mas vamos pra próxima. Persona tá em tudo. Vamos pra próxima, que é a colaboração entre Diablo e a franquia Berserk. Essa foi surpreendente, né? Essa foi maneira, cara. Se tem um jogo que pode abraçar o Berserk como abraçou, né? É Diablo. Acho que encaixa assim de uma maneira absurda. É o que a gente falou, né? A gente até tinha comentado isso aí num outro programa. Tinha muita gente falando que talvez fosse uma colaboração com Doom, por exemplo, que funcionaria que também. é da Microsoft também, que é com demônio. Tirando o fato que o Doom Slayer dentro do Diablo não ia dar graça. O bichinho é brabo, Mas assim, fora isso, assim, o Berserk eu acho que faz mais sentido, porque você tem esses jogos de Dark Fantasy, que os caras chamam, né? O Diablo ele é um Dark Fantasy, assim como o Elden Ring assim como o Dark Souls é um Dark Fantasy também. Todos eles bebem muito de Berserk, por sua vez bebe de outras coisas e tudo mais. Ele é o pioneiro na hora de... Mas em relação ao mangá, quando fala Dark Fantasy, Berserk. É Berserk, você lembra de Berserk. Você pode até lembrar um Claymore da vida, alguma coisa assim, mas veio depois? Mas veio depois, mas o primeiro é Berserk. E aí faz todo sentido mesmo. E a franquia, acho que desde os desenvolvedores da Blizzard lá atrás, no Diablo 2, no Diablo 1 acho que não, mas no 2, assim pra frente, você já vê que eles tinham muita influência do Berserk. Anime, né, cara? Explodiu nos Estados Unidos daquela maneira e levou todo mundo junto. Né? Exatamente. E você tinha algumas citações, uma coisa ali, nunca foi muito explícito, né? Você tinha no Diablo 2, por exemplo, uma runa que se chamava Zod, que tinha a ver tinha tudo a ver com o Nosferatu Zod, né? Que era uma runa que se encaixava nos equipamentos e aí o equipamento ficava indestrutível. Então o Zod é o Nosferatu imortal, que não pode ser destruído e tal, então tinha a ver com isso. No Diablo 3 você tinha umas armaduras que lembravam muito a armadura do Guts, a armadura do Griffin, sets que você pegava. Armas, né, também. Mas que não tinham nome, né, mas eram muito parecidas. E aí no Diablo 4 agora foi um negócio que realmente é a armadura do Guts, é a Berserker Armor, é a armadura do Falcão. Não, e vai ter um monte de coisinhas. Eu não sabia que ia ter todas essas coisinhas, mas vai ter um evento chamado Relicário de Berserk, né, que quando você derrota os inimigos, cai os Berrelites, e aí você pode trocar por cosméticos e itens táticos, tipo troféu de costas do destino dos falcões, armadura de montaria heráldica do Cavaleiro da Caveira, marca do sacrifício, emblema do Berserk. Você fica com a marca aqui no pescoço do personagem, igual do Guts. Assim. Toda hora vai ter um eclipse. E aí você vai ter que lutar no meio do eclipse. Eles podem ser... Os cenários vão estar todos desenhados em cima também do visual. E aí o que o Cleiton falou um pouquinho, a loja do jogo vai disponibilizar conjuntos de armaduras inspirados nos personagens de Berserk, né? Então o Bárbaro vai ter a armadura do Berserk, né, do Guts. O Renegado vai ter o Falcão da Luz e o Lutador, né? O Necromante, o Cavaleiro da Caveira. Olha. Que é o Skull Knight, né? Que é aquele cara que aparece pra o Salvador, né? Cara, esse cara, ele me lembra muito o cara do Witcher 3. A Caçada Selvagem, né? Pode crer. Lembra muito ele, velho. É muito parecido mesmo. Tem um pet que é impronunciável, Shinots Shimimoyo. Tá invocando alguém aqui, para. Nem começa. Nem começa. E aí vai ter uma montaria que é o cavalo da Guerra dos Falcões. O cavalo do Griffin, né? E vai ter a luta com o Zod, tá? Tem. Vai ter uma boss fight com o Nosferatu Zod no formato monstro, com todos os detalhes da mesma luta que o Griffiths e o Guts lutaram com ele pra derrubar o braço, ele pegar o braço, depois ele vai embora. Você fica com aquela sensação de venceu, mas não venceu, porque ele foi embora. Isso tudo que eu falei é do Diablo 4, aí o Diablo Immortal vai ter mais um monte de outros eventos separados também. Inclusive vai ter, que eles fazem muito com a Blizzard, isso é muito legal, na verdade. Outros jogos fazem, mas eles têm feito isso desde o começo do Diablo 4, que é
ajudar os streamers que fazem conteúdo do Diablo 4. O que eles fazem? Disponibilizam algumas coisas para ser doadas, né, no stream. Não, para ser doadas não. Se você assiste, você pode na Twitch retirar. Exatamente. Isso. Então você tem que ficar assistindo tipo 1 hora, 3 horas o streaming. E aí você pode pegar um escudinho, você pode pegar um negócio de colocar nas costas. Ou item exclusivo para assistir, né? Ou uma skin de arma, ou alguma coisa para ficar pendurado no cavalo lá, tal, sabe? É muito legal. É bem legal mesmo. Tô curioso. Vou jogar. Eu também. Vai jogar? Eu vou, com certeza. Na verdade, a gente já jogou porque já saiu, né? Eu sinceramente, assim, eu acho que eu tive minha cota de Diablo, eu sei lá, tem umas mais de 300 horas de Diablo 4 lá. Cara, jogou bem, eu joguei menos. Cara. Não, eu joguei mais bem, o 3. Joguei o Vessel of Hatred inteirinho, joguei tudo que saiu de Diablo 4 eu joguei até agora. Joguei algumas temporadas também, que tinha algumas coisas que eu queria pegar, mas muito provavelmente, eu vou ser muito honesto aqui, se não tiver, se essa luta dos lojas não for um negócio muito interessante, olhar e falar, nossa, eu vou entrar na loja e vou comprar as skins do negócio e vai ser só isso, tá ligado? É nóis, né? Vou comprar as skins pra deixar lá, porque o que vai ter cara, essa temporada vai ser insuportável. O que vai ter de bárbaro no servidor só usando a Berserker Armor lá, cara, vai ser só isso. Ah, vai, com certeza. Que é o que eu quero, na verdade, também. Você vai ser mais um. Eu vou ser mais um, então pra eu não ser mais um é isso, eu vou guardar a minha armadura lá pra entrar na próxima temporada só. É isso aí, é isso que eu vou fazer. E vocês já ouviram falar de Scarlet? O quê? Scarlet? Só Scarlet? Só Scarlet. Só do vento levou lá. Nunca mais passarei fome. Não. Renomado diretor Mamoru Hosoda de Summer Wars, Boy and the Beast, Mirai e Belly anunciou o seu próximo longa-metragem, que é Scarlet. Que é a jornada de uma princesa de cabelos rosas, né? Que desperta enigmaticamente na Terra dos Mortos. É um dark fantasy. Eu vi o trailer, né? Ele até deu uma declaração falando que ele pretende romper as barreiras da animação tradicional, tanto do 2D como do CG. Né? O trailer ele é bem bonito, assim. Ele brinca bastante com 3D. Isso se chama Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu pensei... O Summer Wars dele fez o que o Homem-Aranha fez depois, muito melhor, mas fez. Isso é uma discussão pra gente trazer futuro, né? Porque eu acho muito legal quando todos os estúdios, né? Uma boa parte dos grandes estúdios resolvem que eles querem mudar o conceito de animação e evoluir, que pra gente é ótimo. Deixa eles brigarem entre eles e vamos pro cinema assistir. Mas se a princesa de cabelo rosa não devia ser Pink, sei lá o nome do negócio, não Scarlet. Cara, assim, tem bastante coisas no trailer que dá pra entender o porquê que é Scarlet, assim, sabe? Então tudo bem. A brincadeira com as cores e tal, e tudo mais. Eu achei, assim, interessante porque, primeiro, o Hosoda, né, e ele é um cara que, tipo, tudo que ele entregou, Belly, que foi o último que ele entregou, foi extremamente elogiado, principalmente com a comparação entre a Belly e a Fera, sabe? E... Tinha o Takeru Sato dublando. E tem um outro anterior, Mirai, que também foi super bem. Então, assim, toda vez que o cara coloca a mão em alguma coisa, surge alguma coisa diferente. E esse ainda, além de tudo, vai ser distribuído internacionalmente pela Sony Pictures. Então a gente vai ver aqui no cinema em algum momento, com certeza. Né? E aí o estúdio dele, que é o Estúdio Shizo, e a Toho vai ser responsável pela distribuição no Japão. Vocês lembram se o Belly chegou no cinema aqui no Brasil? Eu não lembro de ter chegado. Belly chegou, então vai vir pro Japão. Porque eu, quando eu assisti na Netflix, inclusive tá na Netflix o Belly ainda, né? Então, mas chegou sim. Vocês não assistiram, porque é muito da hora. É muito da hora. Foi bem rapidinho. Aliás, esse negócio de mudar animação e trabalhar, eu já falei mais de uma vez aqui, o Batman Ninja 2, né, o versus Yakuza League lá, ele trabalha fantasticamente, tudo essa ideia de botar animação para ter uma segunda, terceira função ali, além de apresentar a história pra gente. E é do Kamikaze Douga. A gente, infelizmente, tá terminando. Vai lá, termina lá. Tá terminando, a gente vai ficar de olho em Scarlet assim que sair mais informações ou assim que a gente souber quando estreia aqui no Brasil. A gente conta pra vocês. A Antimatéria vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã aqui na TV Cultura. Tchau, tchau.